O Jornal do Médio Vale recebe na tarde de hoje o prefeito de Ascura, Arão Jusino, que também é presidente da Associação dos Municípios do Vale Europeu. Ele veio contar algumas novidades sobre a entidade que representa os municípios do Médio Vale. Prefeito Arão, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Evandro. Um prazer conversar com todos vocês aqui no Jornal do Médio Vale, né? Um importante órgão de imprensa aí da nossa região, para a gente trazer boas notícias e falar como que a gente tem trabalhado o desenvolvimento regional. Prefeito Arão, a gente sabe que a Associação do Vale Europeu agora está fazendo um planejamento estratégico regional denominado Vale Europeu em Movimento. Eu queria que o senhor falasse o que significa esse Vale Europeu em Movimento. Me parece que já foi realizado até algumas atividades já nos municípios. Bom, Evandro, nós sabemos que 2022 é um ano de eleições, né, um ano muito importante, decisões importantes a serem tomadas em Santa Catarina e também no Brasil. E nós, enquanto região, nós tomamos a decisão de antecipar a discussão das pautas prioritárias, né? Então, organizamos aí 3 etapas. A primeira delas, através da nossa Associação de Municípios, em parceria com o SEBRAE, nós estamos passando em todos os 14 municípios para uma série de reuniões, de escutas com a sociedade civil e as lideranças comunitárias, empresariais, políticas das nossas cidades, né? Ali a gente pode discutir o que nós queremos para o nosso território do Vale Europeu, o que queremos a médio e longo prazo. Identificadas essas prioridades, na segunda etapa do projeto, o nosso colegiado de técnicos, colegiado de políticas públicas, que é organizado com representantes das prefeituras e também da Associação de Municípios, irão debater essas pautas apresentadas nas escutas pela população, né? E a terceira etapa, aí sim a Assembleia de Prefeitos, vai referendar e fechar o Manifesto pelo Desenvolvimento do Vale Europeu, um documento que nós vamos entregar a todos os candidatos ao Poder Legislativo e Executivo, para que eles saibam onde nós queremos chegar enquanto região, e mais do que isso, para que a população tenha em mãos esse documento, para depois cobrar dos seus representantes, tanto estaduais como federal, resultados, né? Porque se nós identificamos e nós pautamos as prioridades, depois a gente também tem como cobrar resultados práticos para realmente mudar a realidade da nossa região. Eu queria que você especificasse o calendário desses eventos, desses encontros e como ele vai funcionar. Bom, serão 5 meses de trabalho, né? Em 2 meses, então, agora no mês de abril e no mês de maio, nós vamos concluir as escutas nos 14 municípios. Iniciamos pelo município de Ascurra, nessa terça-feira o município de Doutor Pedrinho, são as 2 menores cidades do Vale Europeu. Fizemos questão de iniciar pelas 2 menores para demonstrar de que as prioridades elas devem ser debatidas do menor até o maior município, afinal de contas todos os municípios são importantes para o desenvolvimento regional. No mês, então, de junho, a gente terá o trabalho dos colegiados e no mês de julho a Assembleia de Prefeitos faz o fechamento do documento para daí sim, dia 2 de agosto, encerrando todo esse planejamento, a gente possa entregar os manifestos aos candidatos. Prefeito, e a comunidade pode participar de que forma destes encontros? De forma direta, participando então desses momentos de escuta, né? As prefeituras estão fazendo toda a mobilização e a divulgação. O nosso calendário também está disponível nas redes sociais da ANV, né? Certamente estará também disponível nas redes sociais do Jornal do Médio Vale, né, Evandro? E aí é só olhar lá a data e o local e o horário, sempre 18h30, e vir até nós para participar desse momento de diálogo, de debate, de construção coletiva. Prefeito, como é que está a sua atuação? Você começou recentemente como presidente da ANVI. Eu queria que você falasse da entidade, como é que ela está e o que ela representa para os municípios da região. Assim, de uma forma para a pessoa leiga que não sabe como funciona. Bom, a associação ela é uma instituição de representatividade de todos os municípios, né? A gente tem 2 pautas principais, a representatividade institucional, ou seja, defender grandes bandeiras, bandeiras que sejam de interesse de todos os 14 municípios, e também prestar assessoria técnica e a capacitação para os servidores que estão lá na ponta, fazendo com que o serviço público seja cada dia mais eficiente.
A associação já existe há mais de 50 anos, é uma referência em Santa Catarina pela sua história, pelo seu histórico, e nós agora estamos passando por um processo de reposicionamento institucional. Então, tivemos recentemente a alteração do nome, deixamos de ser Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, passamos agora para Associação de Municípios do Vale Europeu, né? E, além disso, um reposicionamento total da instituição mesmo. Então, essa ação de ir em busca, né, das prioridades de todos os municípios já é uma das etapas. Outra que a gente tem executado também é o diálogo diretamente com os servidores dentro das próprias prefeituras para identificar onde estão as maiores dificuldades, principalmente nessa questão de assessoria técnica e capacitação do servidor, né, para que a gente possa disponibilizar os melhores cursos do Brasil para realmente qualificar a gestão pública. E ainda, é claro, apresentando bandeiras, né? Então, quando a gente fala sobre representatividade institucional, nós temos bandeiras importantes, como, por exemplo, a saúde, né? Hoje, um dos grandes problemas pós-pandemia que nós estamos enfrentando é que represou a fila de espera, né, pelas cirurgias eletivas. Hoje nós temos aqui na região do Vale Europeu 11 mil pessoas, Evandro, aguardando por uma cirurgia eletiva. Nós temos casos de cirurgia ortopédica que da primeira consulta até o dia da cirurgia pode chegar a 9 anos de espera, né? Nós temos mais 13 mil pessoas na fila de espera por consultas com especialistas. E lá no Pacto Federativo diz que cabe ao município a atenção primária e cabe ao Estado a média e alta complexidade. Nós entendemos que a pandemia atrasou muito e represou a demanda, mas agora o que nós queremos enquanto entidade é um planejamento. É um planejamento a curto prazo de como que nós vamos aproveitar todo o sistema hospitalar catarinense, que inclusive foram abertos muitos leitos de UTI por conta da Covid, para que a gente consiga vencer essa demanda toda e para que as pessoas tenham o mínimo de atenção merecida. Prefeito, você estava falando de que, além dessas atividades, de discutir as prioridades, há uma intenção de sua parte, dos prefeitos, de fazer também projetos regionais, né? Porque muitas vezes os projetos, o Estado até tem dinheiro, o federal tem dinheiro, mas não existe o projeto. E o município não consegue, às vezes, fazer sozinho esse projeto, né? Exatamente. Essa ideia, inclusive, partiu do nosso presidente Kleber Vandal, o prefeito de Gaspar. E o que nós percebemos é de que, muitas vezes, nós sabemos quais são as prioridades, né? A gente consegue identificar a prioridade regional. No entanto, o governo do Estado acaba tendo dificuldade para executar por conta da burocracia. Então, nós estamos antecipando todos esses passos. A partir do momento que nós tivermos o manifesto fechado lá em agosto, em setembro, a gente já inicia o processo de construção dos projetos de engenharia que serão prioridades, obras prioritárias da região. Para quê? Para dia 1º de janeiro, quando o novo mandato assumir, né, os novos mandatários assumirem, a gente já tenha tanto a pauta de prioridades, como também a gente já tenha o projeto de engenharia pronto, com o valor estimado, para nós entregarmos a eles com a mensagem. Ou vocês conveniam conosco, nos repassam o recurso e nós, prefeituras, executamos a obra, ou então vocês executem através do governo do Estado. Mas o que nós queremos é resultado. Então, isso vai fazer com que pelo menos aí 2 anos sejam antecipados, que é o período que o gestor leva para entender como que está a máquina pública, identificar quais são as prioridades, vencer toda a parte burocrática para fazer os projetos e depois vencer toda a parte burocrática para contratar a empresa na execução da obra. Então, nós queremos antecipar isso tudo para dia 1º de janeiro já darmos a estrutura necessária para o governador tomar essas decisões. Não só o governador, mas também o presidente da República. Eu lembro que no ano passado, quando esteve na região o governador Moisés, anunciando uma série de obras, entre elas uma obra muito esperada, que é a margem direita, né, do rio Itajaiaçu, que liga Indaial a Ascurra, e o senhor se manifestou, inclusive na época, com a preocupação de que os projetos fossem logo realizados para que houvesse tempo de chegar os recursos, né? Como é que está a situação desta obra especificamente?
Então, essa é uma obra que é um exemplo de desenvolvimento regional, né? Assim que nós assumimos a prefeitura de Ascurra, nós tínhamos já identificado que era prioridade para a cidade, para o crescimento e desenvolvimento de Ascurra, o asfaltamento com o Indaial. Então, essas ligações intermunicipais, elas são fundamentais para a conexão e o desenvolvimento regional. Então, na época, eu solicitei o projeto, não havia projeto na Prefeitura de Ascurra, procurei o prefeito André, juntos nós contratamos uma empresa para fazer o projeto de engenharia, e com o projeto embaixo do braço, fomos até Florianópolis, apresentamos ao governador Moisés, que entendeu a importância deste investimento e que nos autorizou, então, a iniciar todo o processo burocrático para a assinatura de convênio. Vencemos todas as etapas burocráticas, Indaial licitou agora no mês de março, Ascurra licitou na última segunda-feira a obra, e nós temos aí previsto para o mês de maio, ao longo do mês de maio, então, assinarmos as ordens de serviço. Então, este é um exemplo, né, de que nós conseguimos apresentar o projeto e buscar o recurso, porque é uma obra de interesse regional. Prefeito, e sempre é uma preocupação de todas as comunidades da nossa região, a questão da BR-470. Eu sei que o senhor tem, através da associação, mas também pela sua liderança também dentro do Estado, como é que está a perspectiva para que a BR-470 finalmente seja concluída nesse trecho, principalmente de Indaial a Blumenau? Então, a gente tem acompanhado de perto, enquanto associação, a BR-470 é uma prioridade, sempre será uma prioridade. Agora, a nossa prioridade era a duplicação, né? Mas a gente ainda tem que manter como prioridade a manutenção, temos que manter como prioridade a duplicação a partir de Indaial, que ainda não há projeto, ainda não há previsão nenhuma, e daqui a pouco a gente já vai estar falando sobre 3 pistas, né? Porque a gente sabe que a 470 já está superlotada e é um gargalo e, ao mesmo tempo, é um corredor importantíssimo para o desenvolvimento econômico, não só do Vale Europeu, mas de Santa Catarina e do sul do Brasil, né? Então, o que nós precisamos é sempre priorizar a BR-470. Então, a gente tem acompanhado. Esse trecho Blumenau e Indaial é um trecho bastante complexo por conta das desapropriações, né? Agora, o que nós precisamos é fazer pressão institucional e política. Nós tivemos um resultado muito positivo no ano passado, quando os prefeitos de Rodeio, Valcir Ferrari, o prefeito Marcelo de Apiúna e eu, como prefeito de Ascurra, nos unimos em busca do recapeamento, porque estava um verdadeiro caos a BR-470 nesse trajeto de Rodeio até Apiúna, passando por Ascurra. E conseguimos o resultado. Foi recapeado, então, o asfalto da 470. Não está perfeito? Claro que não, por isso que a gente tem que continuar cobrando, mas já foi um avanço. Então, por isso que a representatividade política é tão importante e por isso que uma associação como a ANV é fundamental, porque eu, enquanto prefeito de Ascurra, represento 8.000 pessoas, mas o presidente da ANV representa 800.000 pessoas. E quando você representa 800.000 pessoas, você faz um coro muito maior para realmente defender as pautas prioritárias. Prefeito, e aproveitando essa questão dessa mobilização que está sendo feita pelos municípios para fazer um documento, teremos eleições esse ano, né? Inclusive uma oportunidade que vocês vão apresentar essas prioridades. Qual a sua perspectiva em relação às eleições desse ano, tanto a nível de Estado e federal? Bom, ela vai ser uma eleição muito difícil para a democracia brasileira, né? Nós presenciamos isso nas eleições anteriores, eu presenciei muito isso na eleição municipal. A gente hoje tem uma força muito grande nas redes sociais, o que é bom para disseminar informações, mas, ao mesmo tempo, uma grande preocupação, principalmente quando o assunto é fake news, né? E os debates, infelizmente, eles estão sendo superficiais. Eles não estão indo lá na ponta onde realmente precisa chegar. Então, certamente vai ser uma eleição que vai exigir de nós, eleitores, uma participação muito presente e um olhar muito atento para não cair no conto de fadas, né? Eu sempre brinco que super-heróis não existem, ou melhor, existem nas histórias em quadrinho, né? Nos desenhos animados, mas na vida real, na política, isso não existe. Então, nós teremos uma eleição que está polarizada hoje. Eu não consigo enxergar uma terceira linha nacional, né? Nós temos uma eleição um pouco diferente aqui em Santa Catarina, mas acredito que vai nacionalizar muito o debate e a gente vai ficar naquele cabo de guerra para saber que lado que vai ganhar. Agora a gente precisa entender de que a prioridade é o Brasil.
Então, nós precisamos debater o Brasil e parar com tanta rivalidade ideológica, que, na verdade, é muito mais pessoal do que ideológica. Prefeito, e a sua experiência com o prefeito de Ascurra, como está sendo? Está sendo uma experiência única, né? Eu sou um verdadeiro apaixonado pela gestão pública, estou apaixonado pela Prefeitura de Ascurra, pelo cargo de prefeito. É uma missão muito bonita, é um amadurecimento que nos traz enquanto político, enquanto cidadão, enquanto homem. Tem sido um desafio atrás do outro, mas a gente tem vencido os obstáculos. Tive uma boa escola, passei pela Prefeitura de Timbó, onde trabalhei com o prefeito Jorge Krieger, aprendi muito com ele aqui. Foram 7 anos no governo do estado também, que me abrem hoje portas para que eu consiga buscar recursos e apresentar projetos. E eu tenho certeza de que nós vamos entregar em 4 anos uma nova Ascurra. Uma Ascurra com muito mais gás, com muito mais energia. Sempre brinco, com todo respeito aos outros 13 municípios, mas Ascurra é a bola da vez, né? Nós tivemos aí o CAGED recentemente, que nos últimos 12 meses apontou Ascurra como a cidade que proporcionalmente mais gerou empregos. Ficamos em primeiro lugar com 11%, em segundo ficou Pomerode com 8%, em terceiro ficou Blumenau com 7%. Então, a pequena Ascurra hoje está se destacando, está sendo uma referência. Também temos a menor taxa de letalidade na Covid-19, não é um dado bom, mas é um dado que comprova de que a nossa atenção primária da saúde tem funcionado. Enfim, serviços públicos que precisam da atenção e do cuidado do prefeito. Muito bem, prefeito. Eu queria deixar a palavra livre, se quiser fazer mais alguma mensagem, alguma manifestação. O que nós queremos é desenvolvimento regional. Nenhuma cidade cresce e se desenvolve sozinha. As cidades elas precisam estar conectadas, né? Então, é dessa forma que os prefeitos têm enxergado, várias ações inovadoras têm surgido. O caso da Defesa Civil é uma delas. Hoje nós estamos passando em todos os municípios um projeto de lei que permite aí que os municípios se ajudem, ajuda mútua entre os municípios, às vezes com maquinário, às vezes com profissional, às vezes com equipamento diferenciado de Defesa Civil, porque a gente precisa pensar juntos, a gente precisa pensar coletivos, né? Um ajudando o outro. Não adianta a grande cidade ficar numa ilha, né? Ela precisa se conectar com as demais. Então, é dessa forma que o Vale Europeu vai se desenvolver, e essa tem sido a prioridade da Assembleia de Prefeitos, essa tem sido a prioridade de toda a diretoria da Associação de Municípios. E, com certeza, o Vale Europeu em Movimento vai trazer um grande resultado e vai fazer com que nós sejamos, mais uma vez, referência em desenvolvimento para Santa Catarina. Muito obrigado, Evandro. Este foi o prefeito de Ascurra e presidente da Associação dos Municípios do Vale Europeu, Aron Josino, que veio conversar com a nossa reportagem do Jornal do Médio Vale. Aproveitamos para informar que esta entrevista estará sendo reproduzida para a versão escrita no site do Jornal do Médio Vale e também na edição impressa da próxima sexta-feira. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, um abraço.